Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Trovão Laranjado. Como vocês podem ver, aqui quem está falando é Valdemir Sena. Vamos dar continuidade ao que eu tinha falado sobre a parapsicologia. Eu vou ler aqui rapidinho quais são os temas que a parapsicologia trata, mas eu não vou poder tratar de todos. Vou falar dos mais específicos, os mais interessantes, para a gente entender. Então vamos lá. Olha do que a parapsicologia trata. Milagres, eu vou já explicar. Feitiço, quebranto, curandeirismo, falsa gravidez, transe, hipnose, êxtase, graças impossíveis, religião versus superstição e mito, versus mito, demonologia, possessão, satanismo moderno, exorcismo, hiperestesia indireta do pensamento, cumberlandismo, talento do inconsciente, telepatia, aura, sansonismo, prosopopeia, ectoplasma, precognição, mensagem subliminar, psicometria, clarividência, voz interior, visões, radiestesia, fenômenos de efeitos físicos, chamado também psicapa, aliás, telergia, poltergeist, fotogênese, pirogênese, termogênese, aporte, paranormal, o anticristo, teologia da prosperidade, contatos com além, reencarnação, evocação dos mortos. Mas falta aqui na lista osmogênese e psicografia. Então, o que eu vou falar aqui, eu não quero ofender ninguém, nem que é puritano, nem que é de uma doutrina cristã, espírita ou de umbanda, vamos dizer assim, afrodescendente. Eu não estou aqui para ofender ninguém. O que eu vou falar aqui pode ser que fira isso, mas o que eu estou aqui para esclarecer, não estou aqui para desacreditar ninguém, não estou aqui para ferir a dignidade, a inocência e a crendice de cada um. Estou aqui para esclarecer algumas coisas, embora eu não tenha tanta propriedade prática de apresentar isso aqui para vocês. Mas vamos lá. Eu vou começar falando aqui do talento do inconsciente. Lembra do vídeo anterior que eu mostrei o mapa mental estabelecido por Sigmund Freud? Então, eu quero falar do inconsciente. O inconsciente é como se fosse um armazenamento de arquivos. Como assim, Valdemir? De tudo que você vê, ouve, presencia, sente e contatos com pessoas. Então, tudo isso, desde a vida ultrauterina até a sua vida atual, tudo vai sendo armazenado. Você vai trazendo isso aqui para dentro do inconsciente. Você está entendendo? Então, tudo isso vai sendo armazenado. Você já viu quando a pessoa diz, olha, eu vi um fantasma, uma pessoa de branco. Na verdade, aquilo já está no seu inconsciente. Chega um momento que o inconsciente ele joga para fora. E o que é que acontece? Você vai ver. Mas somente você vai ver. Eu também vou falar do contágio. Você vai ver aquilo ali. Mas se você ficar com medo, apavorado, e transmitir esse seu medo para outra pessoa, aí vai ver o contágio. A pessoa vai passar a ver também. Coisa que só você via. Você está entendendo? Aí vão gerar, é um fantasma, é um espectro, é um demônio, é coisa parecida. Não, não é. Foi você que projetou com a sua mente. Tanto é que geralmente é só você que vê. Porque a mente chega um momento que o inconsciente joga fora. Pode ser insônio, pode ser na realidade atual,
pode ser em algum vislumbre que você tiver, mas você vai ver, vai ouvir, vai até sentir cheiro. Você está entendendo? Esse é o talento do inconsciente. Agora vamos a alguns que são interessantes. A começar pelo milagre. O milagre, veja bem, tem aquele que é divino. Aquele nenhuma ciência consegue explicar. Mas tem aqueles milagres, entre aspas, que você julga que é milagre, mas ele vai passar por todo esse processo, tudo isso aqui que eu já falei, vai passar pela comprovação científica e quando não tiver mais resposta, é milagre. Mas quando se achar uma resposta, é porque é um fenômeno natural. Simplesmente. Lamento, meu amigo, se você acreditou que foi milagre, é um milagre natural. Às vezes pode ser fruto do inconsciente ou pode ser alguma coisa que pode ter acontecido na natureza. Milagres acontecem. Eu acredito nos milagres. Mas, em alguns casos, a gente precisa ter muito critério. Por exemplo, a causa dos santos. Um santo ser reconhecido pela igreja como santo. Tem que ter os milagres. E quando acontece milagre, a igreja vai usar a ciência. Vai se apropriar da ciência para comprovar. Quando é comprovada que aquilo foi realmente um milagre, aí sim. Pode correr para a glória de Deus que aquele cara ou aquela mulher é santo. Feitiço. Às vezes tem coisas que são próprias da sua consciência. Ah, que fulano, ele é macumbeiro, ele é espírita. Não, meu caro. Isso é você que está alimentando. Ele pode até fazer o mal para você, mas só vai te atingir se você permitir. Entendeu? Porque você consentiu. Mas se você tiver um conhecimento científico, um aprofundamento como esse, você não vai cair nessa. Isso não vai te fazer mal. Não se preocupe. Com todo o respeito, quem é feiticeiro, quem é líder religioso dessas doutrinas não cristãs. Com todo o respeito. Quebranto. Também passa por essa questão do como é do feitiço. Só que às vezes é um mal que você está transmitindo para a pessoa. Não é que a pessoa, vamos dizer aqui, é amaldiçoada. Não, 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 não. É porque às vezes a pessoa está cheia de carga negativa. Ela chega a ver aquela criança, ver aquela planta, aquele animal, olha que bichinho bonitinho. E a pessoa e aquele serzinho lá começa a adoecer, às vezes morre, passa mal. Ah, que aquela pessoa tem feitiço. Não, não é isso. Isso é crendice. Entendeu? É porque aquela pessoa, ela tá com algum problema que nem ela mesmo, talvez nem ela mesmo saiba. Tá com uma situação negativa e ela transmitiu aquela carga negativa para aquela pessoa e como aquela pessoa estava fraca, não teve uma reação, sofreu as consequências. Então não é uma coisa sobrenatural nem supersticiosa, é psicológica, puramente psicológica. A falsa gravidez, isso aqui eu não vou falar muito porque já está mais do que claro, né? É quando a mulher sente que está grávida, às vezes inconscientemente, ela diz, olha, eu tenho tantos filhos. E psicologicamente a barriga dela desenvolve. E como é que a gente vai saber que não é gravidez? Através de ultrassom. Simples. O transe. Agora sim, esse aqui é interessante, que quando a pessoa entra no transe, ela apaga do consciente e libera o inconsciente. E é aí que se manifesta todos esses casos aqui. Então, o transe ele é interessante porque ele vai passar pelo corpo de tudo isso aqui que eu já falei agora e que ainda vou falar adiante. Então, é quando a pessoa apaga do consciente e libera o inconsciente. A pessoa vai liberar várias energias conforme ela está ali. Mas tem técnica para despertar o transe. A pessoa tem que contar 3 vezes e chamar o nome da pessoa, mas não é contar 1, 2, 3, calma. E devagar, isso. Olha, fulano, eu vou contar até 3. Quando chegar no 3, você vai acordar. Isso. Às vezes tem casos que o cara tá tão agitado que tem que conter ele, porque ele libera o sansonismo, que eu já vou falar já já. Para conter, às vezes precisa mais de uma pessoa para segurar ele até despertá-lo. E você tem que ter segurança, porque se você for inseguro, o que está em transe, ele vai saber. Aí que ele vai reagir mesmo e você não vai conseguir
despertá-lo, tá bom? Isso aqui é o transe, e vai passar pelo corpo de todos esses fenômenos aqui que eu vou falar agora. Não todos, tá? Hipnose. A hipnose leva a pessoa ao sono. A palavra hipnose vem do deus da mitologia grega, deus do sono, Hipnos. Hipnos, que muita gente confunde com Morfeu, significa sono, o deus do sono. Então, hipnose vem de hipnos, o sono. Então, vamos usar uma técnica para você adormecer e entrar no transe. E o hipnotizador, ele vai fazer várias sugestões. Já que eu falei sugestões, para a gente entender um pouquinho, tem a sugestão e a autossugestão. Vamos explicar aqui a diferença. A sugestão. O hipnotizador, ele vai dizer, olha, agora você é um cachorro. E a pessoa que está em transe, ela vai andar que nem um cachorro. Agora você é uma criança, ele vai se comportar como uma criança. Agora você é mulher, se for homem. Deus me livre. Aí ele vai ter comportamento de mulher. Sugestão. E detalhe, o cara está hipnotizado, ele está em transe. A pessoa, né? E autossugestão. É você que sugere isso. Como falei aqui do quebranto, do feitiço, do milagre, até da gravidez falsa. Você sugerir que você está grávida. Então aquilo vai acontecer. Mas isso é uma autossugestão. A palavra auto do latim significa eu. Eu sugerindo em mim mesmo. Tá? Só para a gente entender um pouquinho. Tem aqui graças impossíveis. Então isso leva a confronto entre religião, superstição e mito. Muita gente piedosa não sabe diferenciar o que é da religião, o que é próprio uma superstição, que na tradição bíblica e até cristã, a superstição ela é pecado. E o mito, que muitas vezes os cristãos recriminam, mas o mito ele é fundamental na história da salvação, tá? Só para a gente entender um pouquinho. Só que nessa questão aqui, há uma confusão entre o que é religioso, que é próprio de uma religião, uma crença extra, que é a superstição, às vezes até ligado a mandiga, a outros trabalhos, e o mito. Por exemplo, tem muita gente que diz que o padre é um santo em pessoa, o pastor é um santo em pessoa, que aquele líder religioso ele é a pessoa mais perfeita possível, mais pura possível. É um mito, porque na verdade somos todos nós seres humanos. Somos falhos, errados e pecadores. Tá? Demonologia. Demonologia é uma ciência teológica que trata dos demônios. Para quem nunca estudou, a demonologia ela vai classificar os demônios, os 7 demônios, aos 7 pecados capitais. Tá? Só que ela é uma ciência. Então, ela que vai dizer se aquela manifestação é ou não é demoníaca. Nem todos os padres estudam isso, mas tem muitos que se acham demonólogo, se achando especialista em expulsar demônio. Muito cuidado, que nem tudo é demônio, como eu falei do transe. Às vezes a pessoa entrou num transe e teve um ataque de histeria. Eu vou chegar lá para explicar um pouquinho disso. Tá? E possessão. A Igreja Católica ela tem muita prudência em definir se aquela manifestação é ou não demoníaca. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se não tiver uma explicação, a igreja então vai confinar aquela pessoa e isolar para uma sessão de exorcismo. A Igreja Católica. Desde que eu me entendo de igreja, eu nunca vi caso assim. Eu já fui chamado para acompanhar casos. E todos os casos que eu acompanhei, que eu fui chamado, todos tinham uma explicação psicológica, física, e eu não cheguei ainda nesse campo parapsicológico. Mas a parapsicologia me ajuda nesse ponto. E eu resolvi todos os casos. Não foi preciso chamar um exorcista, chamar alguém especializado em demonologia para libertar aquela pessoa. Um simples trabalho que eu fiz lá que eu consegui despertar, graças ao meu formador, que foi o cônego Jaime Pereira. Eu agradeço muito ele, porque isso me ajudou muito e está me ajudando bastante para esclarecer muito esses casos. Tá? E hoje, o satanismo moderno, ele se baseia em sugestões.
Veja bem, eu falei ainda há pouco de sugestão. Por exemplo, vamos pegar aqui, não vou citar nome de religiões. Vamos dizer aqui, vou pegar aqui no geral. Você está num culto ou num centro desse, e lá o líder começa a dizer: olha, aqui está dizendo que alguém está aqui com problema no coração, está desempregado, que está deprimido. Isso é óbvio que numa assembleia vai ter gente assim. É óbvio, lógico. Só que a pessoa não sabe disso. E ela vai entender que é para ela vai se sentir tocada. Não, acho que é para mim que está falando, acho que Deus está falando com ele. E começa a ter aquele processo de ebulição. E a pessoa começa a sugerir, quando é nas igrejas pentecostais, começa a medir, que o demônio está me... Aí a pessoa já começa a ficar desesperada e uma explosão. A pessoa começa a ter ataque de histeria. É o demônio e vai exorcizar a pessoa. Muito cuidado com o sentimento das pessoas, porque a pessoa está desempregada, ela está sofrendo, a pessoa deprimida, nem precisa nem explicar a situação do deprimido. Às vezes a pessoa está com problema na família, tem problema de saúde, e você vai brincar com isso, você vai acabar destruindo a pessoa. E, detalhe, se a pessoa entrar em transe, se você não souber despertar, a pessoa pode ficar presa dentro do seu consciente para sempre. Muito cuidado, tá? E eu vou falar aqui da telepatia. A telepatia, eu digo, na minha opinião, ela é muito mais forte que a nossa internet. Ainda mais que a nossa internet falha pra caramba. Então, na década de 50, foi comprovado que o ser humano é capaz de se comunicar com outro ser humano em outro planeta. Essa tecnologia ainda não foi desenvolvida pela internet. Ainda está engatinhando, não sei se vai chegar lá. Por quê? A internet, cada lugar ela tem sua cobertura, e tem lugar que ela não tem sua cobertura, mas o inconsciente leva você a se comunicar, até principalmente quando a pessoa tem um laço muito grande com você. Isso foi comprovado na parapsicologia na década de 50, em que os astronautas estavam lá, conseguiram se comunicar com a pessoa aqui na Terra, e a pessoa ficou sabendo o que estava acontecendo lá. Foi via internet? Nesse tempo nem existia internet, nem se pensava nisso. A internet já veio surgir já nos meados da década de 80 para cá, no tempo da Guerra Fria. E olha, estamos na década de 50, quando aconteceu essa capacidade do ser humano de se comunicar com o outro, principalmente quando há uma ligação muito grande, até em outro planeta, na Lua, por exemplo, aqui na Terra. E a pessoa que está aqui na Terra está sabendo o que está acontecendo com a pessoa lá na Lua. Isso foi comprovado entre os astronautas, tá? Você pode pesquisar que você vai encontrar. E a aura? E a aura é quando o consciente faz com que apareça aquela auréola na cabeça. Aquela pessoa é santo. E às vezes a pessoa está tão inconsciente que ela projeta. Ela projeta aquela visão em cima. Mas claro que também tem a questão que a gente precisa analisar sobre isso. E a precognição. É aquele comunicado. Você já viu quando uma voz fala dentro de você: olha, não faça isso, vai acontecer isso? Pois é, talento do inconsciente, está te avisando de alguma coisa. E existe também a premonição, também chamado o aviso da morte. Quem lembra a morte do Ayrton Senna? Que antes, lá onde ele foi fazer a corrida, isso foi claro. Aí morreu um austríaco. Depois o Rubinho Barrichello sofreu um acidente, e no outro dia, antes de entrar no carro, Ayrton Senna ficou lá, olhando, triste. Então isso chama o aviso da morte. Ele poderia ter recebido o aviso da morte, já sentia que dali ele não passaria, e foi o que aconteceu. Pode procurar vídeos passados lá, pesquisar, que você vai ver que ele, antes de entrar no carro, ele fica parado, pensativo, relutante, olhando. Assim como também um dos cantores lá da banda Mamonas Assassinas, conforme o vídeo, ele não queria entrar no avião. E deve ter recebido o aviso, uma precognição, uma premonição de que algo terrível ia acontecer. E não queria entrar, estava com medo. E olha que fizeram tudo comédias, né? Comédia que eu falo, cômicos, satirizadores, animava a galera, mas ele nesse dia não queria entrar.
era um dos irmãos, né? Que eram dois irmãos que tinha, e ele não queria entrar no avião, e ele insistiu até que ele entraram e aconteceu o que aconteceu. Claro que depois apareceu a história da irmã de Ná, que tinha previsto a morte dele, que não sei o quê. Depois perguntaram, ela deu uma resposta assim, sem fundamento. Mas eu acredito que esse cantor, músico da banda Mamonas Assassinas, tenha tido também, assim como Ayrton Senna, uma premonição, um aviso da morte. Tá? E clarividência. Clarividência é muitas vezes a visão divina. Tem muita gente que vê isso ou aquilo ali. Também tem que ter muito cuidado, precisa ter muito discernimento, muita oração, tá? Porque às vezes é o inconsciente. Eu quero contar aqui um relato que aconteceu comigo lá no interior que eu trabalhava, que o pessoal tem muito essas crenças, visagens, essas coisas. Eu fui visitar lá naquele tempo não tinha energia nos caminhos, né? Que é caminho, né? Eu fui lá na casa visitar uma pessoa. E era de noite. E eles moravam entre fazendas. Quando eu voltei, eu fiquei quase que estático. Eu vi aquele cavalo branco na minha frente, do outro lado. Eu parei, só que eu não fiquei com medo. Eu fiquei estático. Parei um pouco, fiquei olhando, pensei e fui analisar. Sabe o que era? Era um cavalo branco? Era. E um cavalo de verdade. Só que como era um luar, o reflexo da lua caía sobre o cavalo e o pelo dele branco brilhava. Se fosse outra pessoa, eu ia sair correndo, porque ia pensar que era um cavalo branco, um fantasma. Então seria aparentemente uma clarividência, mas na verdade não era. Era um animal mesmo e era um fenômeno natural. A lua caindo sobre o animal, pelo brilhando, que parecia fantasmagórico. Quero falar aqui de visões. Então, inconsciente, assim como eu falei agora do cavalo, tem muita gente que, eu vi uma pessoa andando, eu vi um anjo, eu vi um demônio. Também já resolvi vários casos. Como, por exemplo, o caso dessa menina nesse mesmo interior, só que do outro lado, que ela disse que ter visto a mãe d'água. Já tinha me falado isso, eu peguei, fui lá, chamei a menina. E aí, o que é que você viu? A mãe d'água, como ela descreveu, que era uma mulher morena, cabelo louro, assim, tipo uma índia e metade peixe, sentado na ponte. Eu perguntei, essa mulher te viu? Não! E eu perguntei, e você já viu essa mulher em algum lugar? Antes que ela respondesse, eu disse, porque ela assiste aquele desenho, tá? Tá aí a tua resposta, porque você copiou isso do desenho e o teu inconsciente jogou para fora e você passou a ver. Assim como também teve outros casos que eu também resolvi, tá? E poltergeist. A palavra poltergeist é uma palavra alemã, significa espírito brincalhão. Você já viu, tem até o filme, né? Então, o inconsciente é capaz de fazer você liberar essa energia que você pode fazer com que os objetos se movam. Isso chama-se também telecinese, a capacidade de mover as coisas com a mente. Pirogênese também é a capacidade de você gerar fogo sem usar qualquer produto inflamável. Sem qualquer produto inflamável. E aporte. O aporte ele é interessante. Isso acontece geralmente quando a pessoa está em estado de desespero, angústia, sofrimento, até mesmo depressão, onde você é capaz de transportar algum objeto através da parede ou projetar aquele objeto, até mesmo elementos físicos de você, em alguma coisa. Como tem acontecido na Igreja Católica. Na Igreja Católica, de imagens de santos que lagrimaram, que sangraram, e todos os sangramentos que coletaram comprovaram que eram humanos. Era às vezes masculino, às vezes feminino. Tem um caso até de uma irmã lá na França que ela projetou o sangue dela numa imagem, que ela está tão angustiada lá no convento, e foi comprovar que o sangue que coletaram lá era sangue de menstruação. Como ela fez? Ela jogou isso lá? Não, não fez isso. O paranormal é o seguinte, é quando a pessoa, ela, como vamos dizer assim, ela atribui uma tal coisa ao sobrenatural. E depois também ela não tem aquela capacidade de julgar, de medir ou compreender. Ela acha que alguém tem que resolver isso. Por exemplo, uma questão demoníaca ou angelical,
entender como ela entende que é uma coisa sobrenatural que, na verdade, é natural. E vamos prosseguindo, já falei do talento, do inconsciente, da telepatia. Agora, isso aqui ele é interessante. A prosopopeia. A prosopopeia é uma palavra grega que significa personificação. Ela é muito utilizada na língua portuguesa para identificar uma figura de linguagem, ou seja, aparece muito nas poesias, até na Bíblia. É bom a gente também ter cuidado ao interpretar a Bíblia, porque tem muita prosopopeia, tem muita metonímia, tem muita metáfora e hipérboles. Tá? É bom a gente também ter uma visão científica ao ler as Sagradas Escrituras. Ter a leitura espiritual, mas também ter uma leitura um pouco científica, mais aprofundada. Tá? Prosseguindo. Então, a prosopopeia, na linguagem filosófica, ela, como é psicológica, também filosófica, vamos dizer assim também, ela se divide em 3 partes. Como é que a gente pode dizer? Dialogismo. Dialogismo é quando a pessoa começa a conversar sozinha, como se ela tivesse, ou conversando com uma pessoa, tipo como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, de esquizofrenia. Quase assim, mas não é. É porque às vezes a pessoa se sente muito sozinha e ela acaba conversando consigo mesmo, como se ela estivesse conversando com uma outra pessoa. Tem idolopeia, é como se a pessoa conversasse com uma divindade. Eu tenho um amigo meu que é vigilante, ele está falando que conversava com uma divindade extraterrestre e que ele conta que uma vez que está conversando, essa é uma mulher, ela vê numa luz esplendorosa que o padre que está lá na igreja viu a luz, mas não viu o que era. Segundo ele se comunica. Eu até entrei em diálogo com ele para saber direito como é essa história. Tá? E a prosopopeia propriamente dita. O que é a prosopopeia propriamente dita? É quando você conversa com os animais, ou com as plantas, ou atribui característica humana a esses seres. E isso também pode levar a um grau de loucuras. A gente tem que ter muito cuidado. Eu lembro que no tempo da pandemia, uma senhora, não sei se é piada, se é parábola, não sei, só sei que houve esse fato, de que ela chegou com uma médica psicóloga e perguntou, um médico psicólogo, perdão, e perguntou se tinha algum problema dela conversar com as plantas. O médico disse que não, isso é normal. Agora, quando as plantas começarem a responder, aí você me procura. Para você entender. Então, isso se chama prosopopeia. Como eu falei, ela tem 3 definições. Seja uma conversa consigo mesmo, ou com alguma pessoa invisível, ou com uma divindade, ou um ser extraterrestre, invisível, que só você está vendo. Agora, não vamos confundir com a história de Santa Bernadette Subiru, que ela conversava com Nossa Senhora, porque ali é um fato comprovado, embora só ela visse a imagem de Nossa Senhora, tá? Isso é um fato comprovado e lá acontecem milagres, tá? A parapsicologia ela não consegue explicar quando é um milagre mesmo, propriamente dito. Eu já falei lá em cima, tá? Ou quando a pessoa atribui características humanas ao animal, à planta, uma pedra, como se fosse um ser. Como, por exemplo, também tem aquela pessoa que dá uma topada e chama aquele palavrão naquela pedra, tu vai ver só, vou te arrebentar, vai na sua cara, pega uma marreta e quebra a pedra. Como se a pedra tivesse sentimento. Já não aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Tá bom, vamos lá. E também tem essa aqui, ectoplasma. Ectoplasma é uma prática que é muito usada pelos espíritas. Muito usado mesmo. Então, significa uma prática para definir a energia espiritual da pessoa. Até que a pessoa praticamente solta fumaça. Entendeu? É interessante, né? Mas isso não passa de uma questão psicológica, porque, segundo a parapsicologia, existe um fenômeno que a pessoa pode emitir fumaças das narinas, tudinho, mas só que assim, quando a pessoa está em transe. Mas quando a pessoa vai sendo despertada, aquela fumaça volta.
É uma espécie de energia que está dentro de nós. Tá? Também tem a psicometria, que é a capacidade de medir, vamos dizer assim, medir a questão cognitiva, psicológica da pessoa. Isso às vezes é até usado como teste, até mesmo como é que chama? Psicotécnicas, né? Que vão fazer aquele teste para testar a sua atenção e agressividade. É testado às vezes para quem vai portar arma, quem vai dirigir carro e etc. Que vai medir esses procedimentos da pessoa. Clarividência, já falei. Radiestesia é uma forma de adivinhação, muito praticado, foi descoberto também dentro dos espíritas, que às vezes usam um bastão, às vezes aqui, ou um pêndulo. Só esse instrumento. É uma forma de fazer uma adivinhação sem recorrer a recursos científicos, recursos materiais, etc. Entendeu? E o que é interessante também é a fotogênese, que é uma capacidade de produzir luz. Teve um caso em Belém, que dentro de uma família, que eles começaram a aparecer luzes brilhosas dentro da casa, e eles começaram a ficar apavorados, o cara gritava para o que você quer com a gente? Como se fosse uma divindade. Mas, na verdade, era alguém que estava liberando. Era um fenômeno natural. Tá? Então, isso chama-se fotogênese. Geração de luz, vamos dizer assim. Também tem o termogênese, que é a capacidade de gerar um filtro de calor. Pode ser dentro da pessoa, ou a pessoa pode gerar dentro do ambiente, ou até alguma coisa, uma capacidade de projetar uma onda de calor em algum objeto, ou no ambiente, ou em si mesmo, que também é uma energia que é gerada dentro da gente. Tá? E também tem essa aqui, cumberlandismo, ainda há pouco eu falei. Isso é uma prática de adivinhação. Quem descobriu foi Stuart Cumberland. Daí que vem Cumberland e cumberlandismo. Essa prática de adivinhação praticada por ele. E geralmente tem um procedimento. Eu não me aprofundei muito nisso, né? Mas ele é uma capacidade de entrar na mente da pessoa também. Tá? É uma capacidade também. E como é que eu posso dizer? É uma prática muito utilizada, e se a pessoa não tiver um aprofundamento, ele é como se ele conversasse com pessoas, vamos dizer assim, mortas, entes queridos. Isso é através da hiperestesia, um fenômeno também explicado pela patologia, né, que a pessoa pode gerar, entendeu? E também ele parte um pouco quase da conversa, do contato com o pessoal do além. E por falar em contato com o além, entra nesse campo aqui a psicografia. Veja bem como é que funciona. Você está conversando com o morto quando você vai numa tenda espírita, lá o que está te atendendo, ele sai de si e fica fora de si e vai começar a transmitir. Vai falar a mesma voz da pessoa, os costumes, a forma de escrever, vai relembrar algumas coisas do passado. Aí a pessoa vai se derreter, vai chorar, poxa, tô com saudade de tirar. E começa, calma. Vamos explicar aqui as situações. Primeiro, que quem morre não volta mais. Quem morre vai para um outro plano. Só vamos saber como é esse plano quando a gente estiver lá. Nós cristãos acreditamos que vem o primeiro julgamento, que a pessoa vai ser julgada. Se vai para o céu, para o inferno, ou como nós católicos acreditamos, o purgatório, quando comete o pecado venial. Tá? Os materialistas não acreditam nisso. Morreu e pronto. Tá? E quem morreu não volta mais. Ou como na tradição grega, antiga, clássica, né?
quis acreditar na reencarnação, e quando a alma não tinha uma homenagem fúnebre, ela ficava tipo como se fosse só uma penada, até alguém fazer uma homenagem fúnebre para ela poder ir para o julgamento e ir para os campos elíseos ou onde quer que fosse. Você está entendendo? Mas vamos lá ver como é que funciona isso. Primeiro, que a pessoa que está te atendendo, ela vai entrar em transe. Eu já expliquei o que é o transe. E o que acontece? No transe, ela vai entrar na sua mente. Valdemir, a pessoa pode entrar na minha mente? Infelizmente, não tem como evitar. Tem gente que diz, ninguém entra na minha mente. Mas inconscientemente, sim. Pode não entrar, te convencer, fazer você mudar de ideia, porque você tem resistência, aí tudo bem. Mas inconscientemente, qualquer um pode entrar na sua mente. Infelizmente. Tá? Então, ele vai entrar na sua mente e toda a informação do morto está lá, da pessoa, seu ente querido. O que ele vai coletar não é que ele esteja conversando com o morto, ou que o morto incorporou nele, não. É você que está transmitindo todas as informações daquele ente querido, que está dentro de você, armazenado dentro do seu inconsciente, e está lá dentro, olha, coletando o costume, o gosto, até o cheiro da pessoa ele vai emitir. Aí, poxa, a pessoa se emociona toda. E por fim, eu não tinha colocado aqui na lista, né, mas deixa eu falar aqui para vocês, o homogênese. Homogênese é a geração de odor. Tem casos de pessoas que quando está morrendo, ela emite um cheiro de rosas, um cheiro forte, como já aconteceu em alguns casos, da pessoa que está morrendo, peça-se que ninguém está ligando para ela emite aquele cheiro. Ela diz, que cheiro é esse? Aí todo mundo vai, quando vai lá, a pessoa peça-se que está avisando, olha, tchau. Aí todo mundo começa a chorar, como aconteceu na história de muitos santos, que antes de morrer, emitiram aquele odor, cheio de rosas. Mas também não vamos confundir, que tem o lado milagroso, mas também tem o lado natural, tá? Mas também uma pessoa viva pode emitir. Quando ela libera essa energia, ela solta aquele odor. Tem um amigo meu aqui que ele come tanta cebola que, de longe, ele fede a cebola. A vezes até não gosto muito de chegar perto dele. Tá, mas isso aqui não é homogênese. É uma homogênese porque ele provocou. Não deixa de ser. Mas tem um lado psicológico, quando a pessoa emite essa energia que produz algum cheiro forte. E forte mesmo. Tá? Então, meus amigos, eu estou aqui só. O meu objetivo é só para desmistificar você, sua mente, para você não cair em qualquer entendimento, qualquer cilada, porque muitos têm boas intenções, mas tem muitos de más intenções. E o curandeirismo, ele existe de duas formas, para completar aqui. Pode ser um dom natural, só que tem muita gente que usa esse dom natural para questão financeira. Isso é comprovado que é um dom natural da pessoa, que a pessoa tem a capacidade de curar através de ervas, fazer tratamento, é válido. Mas, Valdemir, isso é pecado? Não, calma, não vamos julgar o fato. Você pode fazer consulta com essa pessoa? Pode, mas você tem que ir com muita cautela, não se deixar levar pelo lado religioso, vá pelo lado natural, medicinal e tudo, porque é dom mesmo. Mas tem aqueles que usam para a questão financeira, e às vezes nem cura, e às vezes é um charlatão mesmo. Então, só para a gente entender um pouquinho o que é isso. Pode acontecer do lado natural, um dom mesmo de cura que a pessoa tem, só que quando é um dom de cura, a pessoa às vezes usa para o lado cristão, religioso, mas tem outros que usa para a questão financeira. E aquela pessoa que tem capacidade de, vamos dizer, secar pimenteira, é porque ela está com uma desarmonia psicológica dentro de si, que ela acaba gerando uma energia negativa. E essa energia negativa faz mal até mesmo com uma pessoa. Eu já vi casos de pessoa estar com aquela carga tão negativa, tão forte, que ela chegou perto de uma pessoa, a pessoa começou a se sentir mal. Ela está com uma carga demoníaca? Não, é natural. Essa pessoa está precisando de ajuda. Às vezes ela libera essas energias porque ela está pedindo ajuda. Geralmente é isso, está pedindo ajuda. E você vai crucificar, vai condenar, vai exorcizar. Então a gente tem que ter muita cautela e muita calma nesse momento. Então é isso, meus caros. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E antes disso, se é a sua primeira vez, olha aqui, clica aqui
para você fazer parte do nosso canal. E clique em cima do sininho e você vai receber nossas notificações. Eu vou ficando por aqui. Bye bye. So long. Farewell.